eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que se conecta bastante com essa data especial que a gente tem no final de semana, o Dia dos Pais. Mas ao invés de falar apenas sobre a figura paterna que eu tive, que claro, me marcou de forma profundamente, eu quero te convidar para um mergulho mais pessoal e íntimo sobre o que eu espero da mulher que eu desejo ser quando um dia for mãe. Porque quando eu falo de pai, não tem como eu não pensar na formação que eu recebi, nas minhas memórias mais profundas, no significado de família que meus pais deixaram em mim. E quando tudo isso ecoa dentro de mim, sendo muitas vezes a minha base, sendo muitas vezes desafiador. E apesar, de tudo isso, também vem a questão de como eu quero construir o meu legado junto ao lado do meu esposo. E assim, eu sei que você deve estar se perguntando: mas é fácil falar, sobre ser mãe antes de você ser mãe, pois cada criança é única e tudo vai mudar na prática. E quando você se questiona sobre isso, eu entendo que você está absolutamente certo, sabe? Os filhos, eles não são exatamente como os pais esperam, e eu sei isso sendo filha dos meus pais. Não sou a versão perfeita do que talvez eles um dia desejaram, aquela visão idealizada, e pra mim isso tá tudo bem. Eu já tentei por muito tempo atender a essas expectativas, até entender que eu sempre acabaria sendo apenas eu, e que eu sempre estaria longe das expectativas deles. E por muito tempo eu precisei lidar com isso sobre ser a filha mais velha, a primeira filha. E eu não tô reclamando disso não, viu? Não é uma crítica, muito pelo contrário. Foi exatamente essas expectativas deles, esse cuidado, esses ensinamentos, mesmo com a sua limitação de tempo e conhecimento e até mesmo contexto, que eu me tornei a mulher que eu sou hoje e eu sou muito grata por ela. Tenho muito orgulho da mulher que eu sou. Talvez seja por ver a evolução dos meus pais ao longo da vida, por perceber o quanto eles cresceram junto com a nossa criação e também ver o quanto eu desejo, assim, crescer, evoluir e me preparar para os meus filhos. Desde que eu entrei num relacionamento, essas conversas cada vez mais se tornaram mais frequentes entre a gente. Tipo, que tipo de pais a gente queria ser, não buscando uma certa perfeição, mas buscando uma certa consciência, buscando presença, buscando estudar, aprender, questionar os padrões que a gente recebeu, o que a gente entendia que era legal para passar para as próximas gerações e o que a gente gostaria de fazer diferente, que a gente talvez não concorde. Porque se os nossos pais deram o melhor que realmente eles tinham, com o conhecimento que eles tinham na época, por que a gente não deveria fazer o mesmo, sabe? Só que com as ferramentas que hoje a gente tem, com mais acesso, mais estudo, mais propósito. Na minha versão, pensar sobre maternidade antes mesmo dela acontecer é sim uma forma de cuidar e de amar aquela próxima pessoa que vai vir, sabe? É um preparo emocional silencioso, é uma tentativa de se fortalecer para inúmeras adversidades que essa jornada ela vai trazer, sabe? É também um convite para me revisitar como filha, como irmã, entender, estudar, me observar, me conhecer melhor. É tentar, desde já, me moldar com mais paciência e compreensão. Porque quando a maternidade ela chegar, ela não virá com um manual, ela virá com emoção, com dúvidas, aprendizados constantes. E se tem algo em que eu acredito profundamente, é que a maternidade ela começa bem antes de um teste positivo. Ela nasce na alma, no desejo genuíno de acolher, de formar realmente um ser humano e, acima de tudo, de se permitir transformar por inteiro nesse processo. Muitos acreditam que para ser mãe ou ser pai é algo natural da vida, sabe? Quando começa esse momento de gravidez, sabe, as coisas, tudo já começa simplesmente como se a gente do nada virasse um estalo e começasse a saber o que tem que fazer. Mas a verdade é que a gente não nasce com isso, sabe? É algo que precisa ser estudado, compreendido, buscado. Eu percebo isso, por exemplo, com a minha sobrinha. Ela é uma criança ativa,
curiosa, criativa, que não gosta de ficar parada, quietinha o tempo todo. Por isso, às vezes, ela acaba aprontando, o que é natural, como toda criança, sabe? E quando ela é repreendida, nem sempre ela reage como nós, adultos, gostaríamos, que aceita a repreensão e muda, sabe? Ela às vezes fica brava, ela chora, ela morde, ela bate, ela tenta externalizar aquela raiva que ela tá sentindo no momento. Até porque ela ainda tá conhecendo as emoções dela, sabe? Então ela tá vendo como que ela deve reagir. Mas isso não significa que ela não esteja sendo ensinada, sabe? É só que às vezes a gente não tá sendo claro pra ela, a gente não tá conseguindo acolhê-la do jeito que ela precisa ensinar, realmente, talvez de uma forma mais efetiva. A verdade é que muitas vezes nós mesmos não sabemos como reagir, não estamos preparados para lidar com essas situações. E aí, sem orientação, a gente recorre ao que a gente aprendeu, pela repetição: gritar, punir, bater. Mas quem nos ensinou que essa era a única forma? Como podemos saber o que é certo e errado se nunca fomos de fato ensinados? Será que basta seguir o que sentimos no calor do momento? Ou será que podemos e devemos buscar por respostas em estudos, com profissionais, em livros, com pessoas que já trilharam esse caminho com mais consciência? Eu acredito que não existe um caminho absolutamente certo ou errado. Como pais, tentamos oferecer o nosso melhor com o conhecimento e as ferramentas que temos no momento. Erramos sim, mas com a esperança sincera de que estamos acertando, de que um dia poderemos colher os frutos desses esforços ao ver nossos filhos crescidos, empregados, realizados, conquistando seus próprios sonhos. Existem muitos estereótipos enraizados sobre os papéis da sociedade, sabe, familiares. E dizem que mãe talvez seja colo e que pai é direção, que mãe é afeto e preocupação, que perde o sono, enquanto pai é autoridade, bronca e correção. Mas será mesmo que precisa ser assim? Será que a gente não pode ser tudo? Será que a mãe também não pode direcionar com firmeza? E será que o pai também não pode ser afeto que acolhe, embala e consola? Na minha casa eu vi muitos desses estereótipos sendo quebrados. E embora alguns ainda se confirmem, o que eu mais aprendi com meus pais é que papéis de pais e mães, na verdade, são fluidos. Ser pai ou mãe é, antes de tudo, estar presente. É responsabilidade, é entrega, aprendizado constante e, sobretudo, é ser humano. Tem mãe que exerce também o papel do pai. E tem pai que se desdobra para também ser colo e cuidado. Há pais extremamente presentes e mães mais ausentes. E isso não torna ninguém menos ou mais importante. A concepção da nossa família, seja ela qual for, representa as primeiras referências que temos no mundo. São essas figuras que mostram como começar a vida e que por muito tempo vão influenciar nas nossas decisões, de maneira consciente ou não. Enquanto pesquisava, sobre esse episódio, encontrei algo muito bonito sobre uma psicanalista chamada Donald Winnicott. Ele fala que a mãe suficientemente boa não é aquela que ela é perfeita, mas é aquela que oferece segurança emocional, que responde com sensibilidade ao seu filho. E acredito que essa mesma lógica pode e deve ser entendida a paternidade também, sabe? A autora Laura Gutman, que estuda sobre vínculos familiares e é psicóloga da maternidade, fala sobre a importância de que adultos olharem as suas próprias histórias antes mesmo de educar. Porque educar não é só formar alguém, é também ser confrontado o tempo todo com as suas dores e com a sua criança interior. Então, nessa semana do Dia dos Pais, eu penso o que é ser pai, o que é ser mãe, e eu também respondo com outra pergunta: o que é ser presença realmente assim na vida de alguém, sabe? Talvez eu ainda não tenha uma resposta definitiva para isso, mas me recordo que quando eu era pequena minha mãe sempre me levava para passear.
fosse no parque, no museu, no cinema. Eu não sei se ela fazia isso porque amava esses programas, ou se apenas era para respirar um pouco fora do caos que é ter um filho de férias em casa, sabe? Mas o fato é que ela nos proporcionava esses momentos e me marcou muito. Ela sempre dizia que precisávamos ir a lugares onde a gente podia correr, brincar, gastar energia. Porque aí, realmente, quando a gente chegava em casa, talvez a gente não se mataria, eu e a minha irmã, né? Eu também lembro que eu sempre tive muito medo. Medo do escuro. Nunca dormia, assim, na cama dos meus pais, mas quando eu era pequena, eu e a minha irmã, assim, tinha uma idade razoável e a gente trocou de beliche, sabe, pra 2 camas comuns de solteiro. Teve época que a gente arrumava o quarto e colocava as 2 camas juntas e dormia juntas, e assim eu me sentia mais segura, sabe? E a gente, lógico que depois de um tempo brigava e já separava tudo de novo e voltava ao normal. Eu também sempre fui muito tímida, às vezes a ponto de não conseguir pedir comida para um garçom. E eu lembro que eu sempre pedia pro meu pai, né, pedir pra mim, enquanto a minha mãe insistia que eu precisava me virar um pouquinho, né, com amor, claro. Ela me incentivou a sair da minha concha. Então ela me colocou no teatro, na música, nos esportes, sempre me estimulou a ler. Ela acreditava que talvez essas atividades poderiam me ajudar a se desenvolver e até mesmo vencer essa minha timidez. E posso dizer com certeza que me ajudaram muito. Minha mãe sempre priorizou nossa independência. Ela dizia que filho não é pra gente, mas sim pro mundo. Ela me ensinou a passar roupa, lavar o banheiro, fazer arroz, pegar um ônibus sozinha. Tudo desde muito cedo, sabe? E eu percebo o quanto eu sou grata por tudo isso. Talvez para alguns pareça muito cedo ou excesso de liberdade, mas para mim sempre ficou claro que ela confiava em mim, que ela acreditava que eu era capaz e que se eu não conseguisse, estava tudo bem, ela estaria lá. E o que falar do meu pai, né? Existem coisas que talvez só ele faria pela gente. Com certeza, só ele iria me buscar tarde da noite, em qualquer lugar aleatório ou me buscar no ponto depois do cursinho. Só ele ficaria atrás da bike correndo enquanto ele segurava porque eu tinha medo de andar sem as rodinhas quando eu já era grande. Só ele me levaria para tomar vacina ou tirar sangue porque eu tenho medo de agulha. E ele sempre me dava coragem, mas é claro, ficava fazendo várias piadinhas e me zoando o tempo todo. Mas quando ele esteve longe, minha mãe também foi meu mundo, na minha primeira microcirurgia. Sim, fiquei com muito medo numa cirurgia minúscula e ridícula, sendo super compreensiva comigo, sabe? Eu espero de coração ser metade do que meus pais foram pra mim. E espero também conseguir estudar mais e dar mais para meus filhos do que eles puderam me dar. Eu quero cada vez mais estudar realmente para ser mãe. Não para ser perfeita, mas por consciência. Porque educar uma criança é talvez uma das maiores responsabilidades da vida de alguém. E por isso, eu já me interesso por vários vídeos, livros e até Instagram de pessoas que falam realmente sobre essa educação com mais consciência, respeito, com foco no desenvolvimento emocional da criança. Um perfil que eu gosto muito é o da Maya Edman. Acho que é assim que fala, mas eu vou deixar o nome dela certinho aqui na legenda. Ela é pedagoga, educadora parental e neuropedagoga, além de ser autora dos livros como A Raiva Não Educa, Mas a Calma Educa e Os Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que são 2 livros que estão na minha lista. Além disso, ela é cofundadora da escola Educação Positiva, que baseia os seus pilares como teoria do apego, a ciência do desenvolvimento humano, a inteligência emocional e estudos sociais para promover uma parentalidade mais respeitosa. O que mais me marca é que ela sempre reforça que a mudança na criação começa no adulto. Não se trata de instinto, mas de estudo, consciência e reeducação. Porque para tudo que é importante assim na vida, com certeza é preciso estudar. E o que é, afinal, essa tal de educação positiva, né? Ela também conhecida como parentalidade positiva ou disciplina positiva, é uma forma de educar baseada na firmeza com afeto, no vínculo com respeito,
na escuta ativa como ferramenta realmente de formação. Diferente dos métodos tradicionais que costumam recorrer a punições, broncas e até mesmo uma humilhação na forma de ensinar, a educação positiva ela parte do princípio de que uma criança ela não aprende sobre o medo. Ela aprende por uma conexão emocional, pela sensação de segurança e pela repetição de exemplos conscientes. Ou seja, trata-se de uma abordagem que constrói em vez de apenas reagir, que direciona em vez de controlar. A educação positiva ela propõe um caminho de mão dupla, um ensinar com respeito, estabelecer limites com empatia, corrigir sem precisar agredir, acolher as emoções e, acima de tudo, cuidar do adulto que educa. Porque sim, educar dá muito trabalho, mas o maior desafio não é controlar assim, o comportamento de uma criança, é aprender como controlar as nossas próprias reações como adultos. Essa abordagem ela tem base em estudos sólidos da psicologia de desenvolvimento, da neurociência afetiva e de teorias de autores que eu venho lendo e admirando cada vez mais. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo que estudar com consciência é um exercício diário de transformação, primeiro em nós e depois no outro. Os princípios fundamentais dessa educação positiva, até onde eu sei, são conexão antes da correção. A criança só aprende quando se sente segura e amada. Empatia e escutativa. Validar o que a criança sente não é o mesmo que aprovar o seu comportamento, sabe? Limites claros e com afetos. O não ele existe, mas com uma firmeza gentil e sem gritos ou punições. Uma modelagem pelo exemplo, então o adulto ele é assim um espelho. A forma como a gente reage ensina muito mais do que palavras bonitas. Eu sempre falo que desculpa é lindo, mas ação fala muito mais do que essa palavrinha, sabe? E foco no longo prazo. Não é sobre calar o comportamento agora, mas é sobre formar um adulto muito mais consciente, responsável e emocionalmente saudável. Sabe, depois de tudo isso que eu compartilhei hoje com vocês, as memórias da minha infância, os exemplos dos meus pais e esse último mergulho assim na educação positiva, eu percebo que ser mãe para mim é tornar-se um lugar seguro, não perfeito, mas seguro. Um lugar que onde meu filho ou minha filha possa crescer sabendo que ele será acolhido, mesmo quando errar. Um lugar que, sim, onde existe limites, mas também liberdade, onde existe escuta, onde o afeto seja mais alto que o meu grito. E olha que eu consigo gritar bem alto. Onde a curiosidade sobre o outro supere a pressão de ser julgado, sabe? Eu ainda não sou mãe, mas hoje sei que ser mãe vai muito além de dar comida, roupa ou ir levar à escola, sabe? É ser presença, é se responsabilizar pelo mundo emocional que a gente entrega, junto com o leite, os abraços, os nãos e os silêncios. Eu sei que eu vou errar, e eu vou errar talvez muito, provavelmente. Mas eu espero ter a coragem de pedir desculpas, de recomeçar, de estudar, de rever e de crescer junto com os meus filhos. Eu sou grata aos meus pais, que me deram o melhor que eles podiam, com o que eles sabiam. E hoje, com o acesso que eu tenho, eu espero fazer o mesmo pelos meus filhos. E se você também está nessa jornada pensando em ser pai, mãe, ou se já é, eu espero que esse episódio tenha te feito refletir, com muito carinho e leveza. Que você lembre que não existe uma fórmula mágica de como criar filhos. Existe uma intenção e presença. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, o que você achou desse episódio? E qual é a sua experiência, o que você espera quando você for pai? E se você ainda não me segue aqui no Spotify ou não é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum vídeo que sai toda semana. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e até a próxima.